mínima. Olá, bem-vindos ao Game RS. Meu nome não é Rafael Glória, é Lucas Molina. Eu dei um golpe aqui no Rafael para fazer a abertura dessa vez, mas não se preocupem, ele tá aqui. Olá, oi, Rafael. Tudo bem, pessoal? Rafael, tu disse que viu o filme dos Cavaleiros do Zodíaco. Como é que foi? Foi lamentável, realmente muito ruim o filme. E Cavaleiros marcou, né, uma geração, pelo menos a minha, que cresceu na década de 90 e tal, então assistir esse filme que é mais tipo um caça-níquel é deprimente, mas... Eu nem fui ver porque eu olhei o trailer e já sabia que era péssimo, então não quero estragar a minha infância. No programa de hoje nós temos um célebre convidado, direto de São Paulo, Henrique Sampaio, jornalista de games e sócio fundador do novo site Overloader. Oi, Henrique, tudo bom? Oi, Lucas, tudo bem? E aí, Henrique, tudo bem? Beleza? Olá, Rafael. É um prazer ter o Rick aqui, uma honra. Ele que apresentou durante muito tempo Games on the Rocks no Arena IG, agora começou um novo site. A gente vai falar um pouco sobre esse novo site, sobre a carreira do Rick Sampaio também. E full disclosure, que é uma coisa que está sendo pedida recentemente do jornalismo de jogos. Eu conheço o Rick porque ele me entrevistou uma vez para o Arena IG, fez um artigo muito bom sobre o meu jogo, Painters Guild. Foi um artigo que me apresentou para a comunidade brasileira de desenvolvimento de jogos. Até então eu estava mais isolado e tinha mais ligação com a comunidade internacional. E aí, quando o Rick lançou esse artigo, eu comecei a me comunicar um pouco mais com o pessoal daqui. Então, eu tenho muito a agradecer pro Rick por isso. Então, obrigado. Não, que isso, não, eu que... na verdade, foi uma descoberta bem do nada, né? Eu não conhecia o Painters Guild quando eu comecei a acompanhar sobre o processo de desenvolvimento do jogo no fórum, né, que você publicava. Eu achei todo aquele desenvolvimento, aquela história muito interessante. E daí eu acho que foi é aquela coisa de jornalista, sabe? Você descobre e fala, putz, aqui tem uma história legal, sabe? Então, foi bem natural, assim, esse processo. Foi uma descoberta para mim e eu acabei levando isso para frente e virou uma matéria muito legal. Bom, a gente vai ouvir agora uma trilha do Ho-Ho-Kun, que é um jogo que o Rick Sampaio recomendou a trilha pra gente. Daqui a pouco a gente volta com notícias e entrevista com o Henrique Sampaio. Então, vamos ouvir primeiro uma música do Ho-Ho-Kun, a gente volta já já.
E acabamos de ouvir a trilha do Ho-Ho-Kun, indicada aqui pelo nosso entrevistado, né, o Rick Sampaio. Agora a gente vai direto para as notícias, né, do mundo dos games aqui. A Sony planeja dar um impulso aos jogos baseados em nuvem, criando um serviço de streaming para o mercado, similar ao do Netflix, né? Em um momento que a fabricante do PlayStation tenta se recuperar de um prejuízo anual projetado em mais de 2 bilhões de dólares. A empresa quer que seu serviço de jogos online funcione também com TVs conectadas à internet, produzidas por outros fabricantes, revelou o presidente e CEO do grupo da Sony, né, na entrevista na Tokyo Game Show que está rolando. Os jogos continuam sendo o ponto positivo da Sony, que ampliou sua projeção de prejuízo no ano cheio por causa de vendas mornas de smartphones. A empresa começa a combinar serviços online que oferecem filmes, programas de TV e softwares e se prepara para começar a vender consoles na China. A PlayStation Network tem mais de 50 milhões de usuários ativos e o PS4 vendeu mais de 10 milhões de unidades desde seu lançamento em novembro, superando o Xbox One da Microsoft. Bom, uma boa ideia, né? Eu uso bastante o Netflix para ver filmes, séries e tal. Acho que de repente pode funcionar também para os games. Enfim, aí também durante a Tokyo Game Show, o Hideo Kojima, né, confirmou que o Metal Gear Solid 5 só será lançado em 2005. Em 2015, né, imagina. Vou dar 11 anos atrás. Embora não tenha dado maiores detalhes sobre em que momento o novo game estará disponível. Além da informação, um trailer foi exibido durante o evento, mostrando a chegada do personagem Kit à Mother Base do grupo Diamond Dogs, sendo recebida por uma série de soldados armados, além de Big Boss e o Ocelot. Kojima também mostrou a edição especial do PS4, baseada em The Phantom Pain, que trará um console branco com o símbolo do Diamond Dogs, além de uma estátua do Big Boss. Uma capa também para smartphone baseada no iDroid e uma réplica do braço biônico do protagonista do jogo. A série também receberá uma linha de roupas e acessórios masculina e feminina, olha só. A chamada Metal Gear Collection 2014, que muitos imaginavam se tratar de uma nova coletânea da série, né, de um jogo. Mas na verdade eles estão entrando na moda aí também, Metal Gear. Fora isso, o Kojima, que também está envolvido no próximo Silent Hill, anunciou que o jogo poderá ser distribuído em episódios, né? O Silent Hill agora pode virar uma série, né? Tipo, vem Walking Dead, né? Ou The Wolf Among Us, que é distribuído periodicamente. Ele informou que o time de Silent Hill está se inspirando no formato que as séries de televisão são programadas. Entretanto, o diretor disse que nenhuma decisão final foi tomada sobre o formato de distribuição ainda, pois Silent Hills ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento e muitas opções estariam no ar. Vale lembrar que o cineasta Guilherme Del Toro e o ator Norman Reedus, da série Walking Dead, também estão envolvidos no projeto. E atualizando duas notícias da semana passada, né? Fim de semana passado aconteceu em Porto Alegre o desafio de games Gen, do Cartoon Network, organizado pela Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul, em parceria com o Cartoon Network e o Sebrae. O desafio envolvia criar um jogo baseado nas séries atuais do Cartoon, como A Hora da Aventura e apenas um show em 72 horas. 7 empresas participaram do evento, né? E o jogo da Sword Tales Studio, o mesmo conhecido pelo Game Thorin e do nosso amigo Alessandro Martinello, né, que esteve aqui em entrevista. É verdade. Foi eleito vencedor pelo júri, composto por representantes da Cartoon e do Sebrae. Como prêmio, a Sword Tales terá a possibilidade de fechar um contrato com a Cartoon Network para o desenvolvimento de novos jogos baseados em suas franquias. Olha que legal, né? E a Microsoft comprou realmente a Mojang, né? Responsável pela série Minecraft por 2 bilhões e meio de dólares. Com isso, seus fundadores estão deixando a companhia, incluindo o Marcus Not Persson, criador do jogo, né? Em seu blog pessoal, ele lançou um texto explicando as suas razões. Phil Spencer, presidente da divisão do Xbox, afirma que a companhia pretende manter ativa todas as versões de Minecraft, incluindo de PlayStation, iOS e Android. Chegou a ler a carta que ele escreveu no blog, Lucas, né? Sim, dizia... Ele estava dizendo naquela carta que ele não estava vendendo pelo dinheiro, mas para preservar a sanidade dele, porque o Minecraft virou uma coisa muito grande e ele não estava mais conseguindo acompanhar, ele não... e nunca foi o perfil dele, realmente. Eu já vi outras vezes ele falando assim, eu não faço jogos para criar um grande sucesso ou algo assim, eu faço jogos para me divertir. E ele até fala que ele quer voltar, né, voltar a fazer os Ludundares. Ele nunca parou de fazer os Ludundares, assim, mas ele diz que é esse negócio que ele gosta mesmo, assim, criar uns joguinhos divertidos e é isso, assim, não criar um grande sucesso ou algo desse tipo. E aí ele vendeu, saiu,
faz sentido. Tinha gente que queria que ele continuasse, assim, vai se vender pra Microsoft, vai contra o movimento indie e tal, mas ele não é, assim, um guerreiro contra as grandes empresas, ele é só um cara que gosta de fazer jogos mesmo. Ele quer ficar em paz, né? Quer fazer os jogos dele quieto. Lembrando, agora a dúvida é se a Microsoft vai realmente, né, continuar, né, deixando o jogo para outras plataformas também. Lembrando que quando ela comprou a Rare lá, né, o Rare meio que acabou, né, a criatividade dos jogos. Mas enfim, vamos ver o que acontece. Tu tinha alguma coisa pra falar sobre Hotline Miami também? Bom, a gente vai tocar a trilha depois do Hotline Miami, em seguida, que tem uma notícia recente, o jogo Payday 2, tem um nome lamentável de pronunciar em português, mas enfim. É Dia do Pagamento, né? Esse jogo tá lançando um DLC, tipo uma expansão, mini expansão do Hotline Miami, que é um jogo muito bom. A gente vai ouvir a trilha depois, é uma trilha que também tem a ver com o nosso entrevistado, Rick Sampaio, porque ele gosta de música eletrônica. Eu, pessoalmente, não gosto de música eletrônica, mas a trilha do Hotline Miami é muito boa. E, apesar de ser música eletrônica, eu acho muito, muito excelente. Então, daqui a pouco a gente vai ouvir. Uma última notícia que eu tenho é que eu fiquei muito feliz de saber que o Crusader Kings 2, que é um dos meus jogos preferidos, chegou a 1 milhão de vendas essa semana. Que é um jogo de nicho, assim, é um jogo pouco conhecido, é um jogo histórico, se passa na Idade Média, tu controla uma dinastia europeia, assim. E, teoricamente, é um jogo que não tem um apelo muito grande para as pessoas, não tem gráficos excelentes nem nada, mas tem uma jogabilidade muito legal. Eu mistura estratégia com RPG, assim, porque tem os personagens são vivos, assim, todos os personagens dentro do jogo dá para interagir com eles. E as interações são interessantes e representam também aquele período histórico. Então tem assassinatos, às vezes tu quer assassinar alguém para pegar o trono daquela pessoa, pegar a posição. A maneira que eu acho mais divertida de jogar o Crusader Kings 2 é começar com um conde, que é o rank mais baixo, assim, dentro da nobreza, tem só um territóriozinho ali, e aí de conde para imperador da Europa, assim, conquistando aos poucos. Mas isso tu faz ao longo de várias gerações, assim, tem que nascer o teu filho, depois o filho do filho, o filho do filho, o filho do filho, e assim vai, para tu ir aos poucos conquistando esses espaços, assim. Isso não é muito historicamente correto, assim, porque na Idade Média as famílias não tinham essa ascensão social, mesmo ao longo de séculos. Pra quem não sabe, o Lucas é historiador também, né? Mas é um pouco errado, mas é divertido. É o mesmo problema que tem no Sword of the Samurai, que é um jogo mais antigo, de 89, eu acho, 1989. Uma licença poética, digamos assim. Mas é que, assim, reflete a atualidade. O Sword of the Samurai, por exemplo, é um ideal burguês colocado no Japão feudal, porque tu começa como o cara mais pobre do Japão e aí tu vira o imperador do Japão. E é impensável, impensável dentro do sistema feudal, mas tem a ver mais com os ideais de hoje sendo colocados num jogo que é para ser histórico, mas que acaba refletindo mais a atualidade do que a época que ele está tentando retratar. Então, acho que é isso. Eu não sei se alguém tem algo a dizer sobre Crusader Kings 2. Eu gosto muito desse jogo. Então, pois é, vou dar uma jogada também, então. Mas acho que a gente pode ver a próxima trilha do Hotline, que é uma trilha bem dançante também, né? É verdade. Escuta aí, então, trilhas do Hotline Miami.
Acabamos ouvindo 2 trilhas, na verdade, né? Do Hotline Miami primeiro, e a segunda agora do Hohokun. L é o nome da música, né? Da banda Taiko, isso aí. Então vamos entrar na nossa entrevista direto aqui com o jornalista de games Rick Sampaio, né? Quer começar, Lucas, aí as perguntas? Bom, tudo que eu sei de jornalismo eu aprendi com o Rafael aqui e com o Rick também, que me deu umas dicas. Então a qualidade das perguntas que eu vou fazer reflete diretamente a competência jornalística desses 2 mestres aqui comigo. Meu Deus. Então, a primeira pergunta, Rick, é: qual é a sua cor favorita? Não, é brincadeira. Não, Rick, conta pra gente o que é o Overloader, esse site novo que tu tá fazendo. Bem, o Overloader é um site de videogames independente, focado em cultura de videogame. Então a gente gosta de abordar os aspectos mais humanos dos jogos, toda essa parte que envolve pessoas, né? A gente não quer fazer um site sobre números, sobre marcas, não um site focado nessas coisas do jornalismo de games mais tradicional, né? A gente quer pegar essa parte do novo jornalismo de games e se focar nisso, né? E fazer um trabalho mais diversificado, multimídia mesmo, né? Então a gente trabalha com áudio, né? Com podcasts, trabalha com vídeo, trabalha com textos, e eu acho que é essa pegada, assim, é ser um site com personalidade e humano. Então tudo é assinado, tudo você consegue identificar ali naquele site o Henrique, o Heitor e o Teixeira, né, que são os criadores do site. Sim, no Arena IG vocês tinham um problema, né, o site que vocês estavam antes, vocês tinham aquele problema da matéria ser escrita pela redação Arena, né, não era ninguém, assim. Uhum. Isso é algo comum em portais. Como a gente tinha ali uma certa autonomia, a gente até conseguia assinar tudo que continha alguma opinião, né? A gente não necessariamente era obrigado a utilizar o Redação Arena, né? Então a gente tinha essa um pouco de liberdade até, mas geralmente em grandes portais nem tudo é assinado, né? Isso é uma coisa que a gente não gosta nem um pouco. Sim. Bom, no Overloader vocês têm alguns programas regulares, agora que vocês criaram o Shuffle, o Retroscópio, o Mothership e a bilheteria. Fala um pouco sobre eles e qual tu está mais gostando de fazer. Legal. A gente meio que adaptou alguns formatos que a gente já explorava no Arena. Então, a gente tinha o Games on the Rocks, né, que foi um podcast que surgiu e organicamente, naturalmente, ele começou a ter uma comunidade em volta, né? Então, o Mothership eu considero aliás, nós consideramos, né, uma continuação do Games on the Rocks, e é basicamente o mesmo formato, é um podcast focado em videogames, mas a gente sempre tenta adicionar esse lado humano e das nossas próprias vidas ali, né? Comentar coisas do cotidiano e responder as perguntas dos usuários, dos ouvintes, que nem sempre são sobre videogames, né? A gente tem costume de responder muitas dúvidas sobre, sei lá, dúvidas sexuais, por exemplo, é muito engraçado. Sim, eu ouvi o Games on the Rocks, o finalzinho era reservado para isso, né? Sim, a gente se sente tipo Jairo Bauer, sabe? É bem engraçado e é interessante, né? Porque, de certa forma, a gente sente que esse meio de videogames, às vezes ele é tão fechado nos videogames em si, que as pessoas ficam... parece que falta um outro lado, esse outro lado mais humano, esse outro lado das coisas cotidianas, da vida rotineira. E é legal a gente abordar isso, sabe? A gente percebe que as pessoas se identificam. Então, é uma coisa que a gente quer manter no Mothership. E o Bilheteria também abraça um pouco disso, né? Que é muito sobre o que a gente consome culturalmente. Desde livros, ou filmes, ou, sei lá, uma peça de teatro que a gente foi no final de semana, ou, enfim, um álbum novo que a gente ouviu e gostou. Enfim, coisas que a gente quer falar além de videogames. E, bem, os vídeos... O Shuffle é basicamente esse formato de gameplay, e a gente se espelha muito no Giant Bomb, a gente gosta muito do trabalho deles.
nesse sentido, né? Geralmente são 2 pessoas ou 3 pessoas jogando um jogo, então uma pessoa jogando e outra comentando e fazendo perguntas. É uma maneira legal de explorar o jogo enquanto se mostra ele, né? Eu acho meio, sei lá, uma pessoa jogando e comentando nem sempre fica tão bom. Teve um jogo meu no Giant Bomb uma vez. Teve um jogo meu no Giant Bomb uma vez, Que legal. Só pra comentar, eu fiquei feliz quando o cara postou. Qual era o jogo? Era um jogo em Flash que eu fiz, Sword Quest. Um jogo bem bobo, assim, mas era divertido. Nada demais. Sei. Mas é bacana, né? Porque você vê como as pessoas, no caso, a perspectiva deles, né? Mas você vê como eles jogam, como eles percebem aquilo que você tentou transmitir durante o jogo. Deve ser muito legal, até como um feedback para você como desenvolvedor. Sim, com certeza. Né? É bem útil, assim. Tu consegue identificar quais são os momentos que a pessoa se diverte mais no jogo, né? Quando é que o cara tá mais tenso e tal. Isso no vídeo é muito bom de ver. E eles colocam as câmeras também, né? Pra mostrar até a expressão do rosto da pessoa, que é útil, assim, de saber. Vocês não chegaram a colocar a câmera ainda, né? Vocês têm ideia ou só o áudio mesmo? A gente colocou na transmissão ao vivo que a gente fez de Destiny, mas como é uma coisa que a gente está experimentando ainda, né? O Twitch, que é essa ferramenta de transmissões de streamings, a gente está testando, a gente não chegou no formato ideal, né? Então a gente fez uma transmissão com câmerazinha pegando nossas expressões e tal, mas não é o ideal ainda, né? A gente vai aprimorando aos pouquinhos esse modelo, mas a ideia assim é fazer mais desse esquema com o jogo de fundo e um pequeno quadradinho ali com nossas faces. Então, além dessa transmissão ao vivo, que a gente tem esse plano de fazer todas as quartas-feiras às 8 horas da noite, a gente tem também o Retroscópio, que é esse programa onde a gente tenta perceber como a gente jogava os jogos de antigamente e analisando eles já sobre uma perspectiva mais atual, né? Já com a nossa maturidade, com a nossa visão atual de design. Então, pegar esses jogos antigos e ver como eles envelheceram, né? Se continuam sendo jogos tão impactantes como eles eram no passado, ou se eles perderam muito desse charme, né? É uma ideia bem bacana que a gente está conseguindo explorar de maneira interessante. Em vídeos talvez um pouco longos demais, mas está sendo legal de se fazer. E, bem, além disso, a gente tem o nosso conteúdo editorial mesmo, que é também uma continuação do trabalho que a gente fazia no Arena. Então, tem esse foco em histórias que a gente gosta, histórias que a gente considera interessantes. Eu mesmo publiquei uma matéria sobre, fazendo uma comparação entre como a cultura influenciou Streets of Rage e depois, 20 anos depois, como o Streets of Rage influenciou a cultura. Então, essa coisa mais cultural, esse jornalismo mais cultural de comportamento é uma coisa que a gente gosta bastante de escrever. Rick, é comum a gente ver vários sites entrando no ar, né, de forma independente, mas a gente sabe que é difícil de se conseguir manter ativo, né, muitas vezes, por causa do lado financeiro e tal. E qual é o plano do Overloader para conseguir vencer essa barreira? Vocês têm alguma... A gente inicialmente começou do início mesmo, de um site novo, que é, sabe, colocando um Google Ads. Não é isso que vai manter a nossa sobrevivência, mas então a gente aproveitando essa comunidade que a gente tem e... a gente não começou do zero, né? Sim. Um site começa do zero, ele precisa cativar um público e tal, e isso a gente meio que já tem, né? Um público que acompanha nosso trabalho desde lá do Arena. Então, isso acaba facilitando um pouco esse processo, mas ainda assim existe toda essa dificuldade de você chegar até agências de publicidade mesmo, pessoas que queiram anunciar no seu site, e é daí que vai entrar o dinheiro, né? Infelizmente, produção de conteúdo, ela está diretamente ligada à publicidade, no sentido do retorno financeiro, né? Você não consegue ganhar dinheiro de outras formas
A não ser que você abra uma lojinha no site, que é uma ideia que a gente tem também, ou cobre pelo conteúdo, né? Coloque ali um sistema de mensalidade, mas é um negócio que a gente tem um pouquinho de receio de utilizar, pelo menos por enquanto. Então, o foco inicial é banner, projetos especiais, a inclusão de, às vezes, alguma marca em algum vídeo, por exemplo, sei lá, a gente está jogando algum jogo, aparece uma TV e essa TV pode ser, sei lá, de uma marca X. Isso já é um acordo, né, um projeto especial que a gente pode fechar com alguém. Então, a gente está indo atrás disso também, sabe? Antes, quando a gente estava no Arena, a gente não tinha necessariamente essa responsabilidade, e agora ela cai sobre a gente, porque nós temos um site, nós temos que vender esse site, então é uma responsabilidade a mais, inclusive, né? E tem sido um aprendizado muito bom pra gente. A gente tem conversado com muita gente, tem indo atrás desse lado mais de negócios também. E, geralmente isso se concentra mais no Caio Teixeira, né? Mas tem sido bem positivo. Então, eu acho que mais pra frente a gente vai começar a ter algumas coisas mais concretas nesse sentido. Mas está sendo bem bacana, assim, a gente se sente num ambiente relativamente seguro até. Legal. Pois eu fiquei feliz ao entrar no site e ver que tem um espaço para reportagens mesmo, né? Que é o cerne do jornalismo, né? E que sinto que falta bastante, né, nessa área que cobre games ainda. E esse vai ser um dos pontos que serão mais explorados no site também? Espaço mais para reportagem, para matérias especiais? Sim, na verdade, a nossa ideia sempre foi explorar um pouco de tudo. Então, não é necessariamente um foco nas reportagens. Talvez, se você for considerar a quantidade de conteúdo que existe no site, você vai ver que está bem equilibrado. A gente tem bastante vídeo, tem bastante notícia, tem bastante reportagem, pelo menos tudo num nível, sabe, eu acho que a única parte ali que está faltando é artigo, se não me engano, a gente não publicou nenhum artigo, mas pelo menos compensa com as reportagens, a gente tem reportagens bem interessantes. Então, como eu falei, né, a gente tem essa ideia de dar continuidade no trabalho que a gente fazia no Arena, e o Arena abraçava um pouco de tudo, né? Então, as reportagens são coisas que a gente adora fazer, e com certeza vai ser um dos componentes do site que a gente mais vai valorizar ao longo do tempo, porque a gente sabe que é um conteúdo que se a gente publicar, a gente for atrás de uma história e produzir uma reportagem legal, só a gente vai ter. Sim. E as pessoas vão entrar no Overloader muitas vezes por conta dessas reportagens. Isso acaba se tornando uma vitrine pra gente, né? Um conteúdo que as pessoas valorizam muito, acabam compartilhando nas redes sociais e acaba trazendo uma credibilidade muito boa para o site, né? Principalmente se a história é boa, se a reportagem é boa. Então é algo que a gente gosta de explorar e quer explorar mais, sim. Sim, no Mothership número 1, tu disse que o Overloader inicial era um pouco diferente, assim, a ideia original. Como é que era? Vocês pretendem implementar alguma coisa dessa ideia original ainda? Então, a gente não sabe, porque a ideia original do Overloader era ser um site, era para criar um ambiente autossustentável através do crowdsourcing e da gamificação da coisa. Então, a gente promoveria certos comportamentos que fizessem com que a própria comunidade alimentasse esse site. Então, muitas coisas seriam baseadas em wiki, como, sei lá, o próprio Giant Bomb, ele tem muito dessa pegada, e meio que a ideia seria meio que transformar a comunidade em pessoas que quisessem participar do site, quisessem contribuir, escrevendo não necessariamente textos, mas preenchendo às vezes uma fichinha de um jogo ou como se diz? Monitorando e gerenciando algumas certas partes do site. Então seria uma coisa meio de um coletivo, sabe? O Giant Bomb ele tem um pouco disso, mas a gente queria expandir essa ideia. Mas, enfim, é uma ideia muito mirabolante e até arriscada, eu diria, né? Então, a gente decidiu seguir por um caminho mais seguro, focando mesmo no conteúdo, que é o que a gente sabe fazer de melhor.
Mas a ideia desse lance de comunidade e essa construção coletiva, ela existe, mas se vier a ser implementada, não vai ser agora. Sim. Sim. O Heitor e o Caio saíram dos empregos seguros de vocês no Arena IG para fazer esse site novo e incerto, né? Como é que foi essa decisão de sair do emprego e tal? Foi muito maluco isso, porque a gente, a gente não necessariamente estava muito satisfeito com as nossas posições lá no IG, porque a empresa ela não dava o reconhecimento que a gente gostaria. A gente tinha ali aquela comunidade muito grande, a gente percebia que a gente estava fazendo uma coisa legal, um trabalho bacana, mas o IG em si não dava esse reconhecimento, a gente sentia muita falta disso. E ao mesmo tempo a gente tinha inúmeras travas, a gente não conseguia expandir, a gente não conseguia levar o site para frente, porque existiam travas burocráticas e a gente não podia utilizar ferramentas que não fossem as ferramentas do IG, então era um pouco difícil. E ao mesmo tempo, a gente pensava, tá, se a gente sair do IG e for trabalhar em outro lugar, onde a gente vai trabalhar, sabe? Eu não conseguia pensar em nenhum lugar que eu realmente quisesse, não somente pelo fato de que aquela equipe, para mim, sabe, estou falando do meu lado pessoal, mas aquela equipe era a equipe ideal, sabe? Eu trabalhava muito bem, eu sempre trabalhei muito bem com o Heitor e com o Teixeira, e com os outros integrantes também que passaram pelo Arena, e o fato também de que eu não consigo pensar num outro site de games que faça um trabalho parecido com o nosso e que eu realmente tenha uma vontade muito grande de trabalhar. Eu gosto muito do trabalho do Kotaku, do Games Foda, eu acho que são sites que são, de certa forma, compartilham um pouco da nossa visão de jornalismo de games, mas fora esses, tem poucos sites que a gente olha e fala, putz, é o site que eu gostaria de trabalhar, sabe? Então, por conta dessa ausência, talvez dessa falta, a gente pensou em fazer o nosso próprio site. O que era uma ideia muito maluca, porque envolvia abandonar nossos empregos e começar um negócio não do zero, como eu falei, né, porque a gente já tem um público, mas começar um negócio nosso, né, é uma responsabilidade muito maior, é um negócio que a gente nunca fez. E conversando, trocando ideia, conversando com outras pessoas, pegando muitos conselhos, a gente chegou à conclusão que era possível, a gente conseguiria manter alguma coisa, e aconteceu, cara, é muito... Inicialmente parecia muito nebuloso, mas quando você dedica energia a alguma coisa, você tem uma direção, um objetivo, é só uma questão de andar até esse objetivo. Uma hora ele acontece, ele se torna realidade, e é muito maluco, sabe? Tipo, foi tudo muito rápido, sabe? A construção da marca, a construção do site, reuniões, o lançamento, e tanto é que é meio maluco, assim, sabe? Eu dando uma entrevista para vocês sobre um negócio nosso que até então, há alguns meses atrás, não existia e a gente sequer pensava na possibilidade de existência dessa coisa. Então é tudo muito rápido e legal, empolgante, sabe? A gente está muito, muito animado com esse site e eu acredito que só esse início já foi muito positivo, sabe? Então a gente tem muito gás ainda para levar para frente e fazê-lo crescer, né? E nossa ideia é contratar outras pessoas e torná-lo um site maior. Ricky, voltando um pouco pro início da tua carreira, como é que tu virou jornalista de jogos? Qual é a tua formação? Eu sou formado em design digital. Sim. Eu não sou formado em jornalismo, e o que é curioso, né? Porque no nosso grupo, né, no Overloader, eu sou designer, ainda por mais que eu não trabalhe ativamente como designer, mas eu tenho essa formação de designer. O Heitor, ele é formado em letras e o Caio Teixeira é formado em jornalismo. Então, o Teixeira é o único jornalista nato do nosso grupo. Sim. E tu foi professor também? Eu lecionei Fundamentos dos Jogos e Inovação e Criatividade num curso de desenvolvimento de games aqui em São Paulo, durante um ano, mais ou menos. E foi uma coisa meio que... Eu caí de paraquedas,
Porque eu estava trabalhando no Terra na época, eu estava meio insatisfeito, e um amigo meu da minha faculdade, de quando a gente fazia design, ele dava aula na FMU, que era essa faculdade onde eu lecionei, e ele me convidou, né? Ele falou, cara, nosso professor de Fundamentos dos Jogos saiu, a gente está no começo do semestre, a gente precisa de alguém muito rápido, eu sei que você gosta de pesquisar sobre videogames, e talvez você consiga dar essa aula, né? Então foi uma coisa meio maluca, assim, eu super não esperava. Em questão de uma semana para outra eu já estava lecionando e foi meio maluco, assim, chegar no primeiro dia de aula eu pensando, caralho, o que aconteceu com a minha vida? Foi muito legal e, assim, foi um aprendizado para mim, principalmente, porque eu tinha essa pegada mesmo de pesquisa, né, durante a faculdade, por mais que minha faculdade não fosse sobre videogames, necessariamente, eu tinha acesso à biblioteca, e a biblioteca da Embi Morumbi, onde eu me formei, tinha muitos livros sobre videogame, né? Porque eles foram uma das primeiras faculdades a ter um curso de desenvolvimento de games aqui no Brasil. E por conta disso, eu tinha acesso a essas informações que até então eu não tinha. Então durante o meu curso de graduação, eu pesquisei muito, eu estudei muito sobre videogames, que para mim essa pesquisa de games era uma novidade, era uma coisa que eu gostava muito. E por conta disso eu acabei tendo uma base boa para lecionar, principalmente. E é engraçado que quando eu comecei a lecionar fundamentos de jogos, que tem esse lado mais teórico mesmo, sobre definição dos jogos, sobre os sistemas que compõem os jogos, né, por que jogo é divertido, sabe, enfim, toda essa base teórica mesmo. Quando eu comecei a lecionar, eu comecei atrás do meu mestrado, né, eu pensava, putz, se eu for me manter nessa área acadêmica, eu preciso dar continuidade aos meus estudos. E, ao mesmo tempo, eu tive dificuldade para encontrar um possível orientador, e eu tinha que fazer a prova da USP, porque eu não queria fazer uma faculdade paga, que seria muito caro. E daí, nesse meio tempo, a minha própria coordenadora, ela me pressionava muito para fazer o mestrado logo, e eu estava enrolando, mas não porque eu queria, sabe? Daí eu acabei saindo justamente para poder me adiantar no mestrado, só que daí faltou dinheiro, eu voltei pro jornalismo. Então, basicamente aí acabou a minha história enquanto professor acadêmico. Dinheiro no jornalismo é complicado também, né? Assim, era mais uma questão de sobrevivência mesmo, sim. Porque eu tinha que fazer o meu mestrado para poder continuar dando as aulas, então eu não podia lecionar enquanto eu procurava fazer o meu mestrado. Meio que a coordenadora ela me pressionou a ter um diploma o mais rápido possível de mestrado. Acho que por aquela questão de avaliação do MEC, eu não sei exatamente qual era a pegada, mas acho que para uma universidade, quanto maior o grau acadêmico dos professores, maior a avaliação dela. Acho que, enfim, nos órgãos que avaliam as universidades no país e tal. Então, justamente pelo fato de só ter a graduação na época, eu tive esse problema, né? E como eu voltei para o jornalismo, eu acabei me dedicando a isso e não consegui arranjar o tempo que eu gostaria para fazer o mestrado, eu acabei não voltando também para essa área acadêmica. Mas foi uma experiência muito boa, sabe? Eu aprendi pra caramba, e sei lá, eu me dava muito bem com os alunos. Eu tenho até hoje alguns ex-alunos, inclusive, que ouvem o podcast e que me chamam de professor, sabe? É muito engraçado. Então eu tive uma relação muito boa com essa área, com as pessoas que eu tive o prazer de trabalhar, então foi bem interessante. Tu já pensou em fazer um jogo, ou já fez algum? Olha, eu já pensei, sim. Eu nunca cheguei a fazer um jogo, mas eu já tive muitas ideias. Nessa época em que eu dava aula mesmo, eu tinha um caderninho cheio de anotações e ideias. Eu sempre tive meio que isso. Quando eu era criança, quando eu tinha, sei lá, uns 4, 5 anos, eu costumava a pegar a penteadeira da minha mãe, que tinha umas plataformas legais de madeira, e eu via um jogo de plataforma ali, eu colocava, sei lá, os perfumes eram os inimigos, e, sabe, tipo, eu sempre tive essa mente direcionada aos jogos,
pelo fato de consumir videogame desde criança. Mas... Tá, mentira. Na faculdade eu fiz 2 jogos. Mas era basicamente projetos de faculdade mesmo, né? Então, nada que eu possa considerar um trabalho grande, interessante. Enfim, foram basicamente experimentos. Então, eu acho que um jogo, assim como você, o Lucas, faz o jogo, eu não sei se o Rafael faz jogos também. Não. Só Entendi. certo. Mas assim como você, né, que dedica esse tempo tal para fazer um jogo, eu nunca passei por isso. Nunca me dediquei tanto a esse desenvolvimento, mas é algo que de certa forma lá no âmago, lá dentro, existe esse desejo, né? Eu acho que o mais próximo disso foi composição musical mesmo, assim, que eu lembro que uma época eu percebi que eu conseguia criar melodias e fazer uns sonzinhos que pelo menos me agradavam. Então eu comecei a me dedicar a isso e eu percebia que era basicamente videogame que eu estava fazendo, sabe? Tipo, em termos musicais, obviamente, mas refletia muito a minha perspectiva sobre jogos, às vezes, ou o que eu estava jogando naquele momento, e era meio que quase que uma transferência das minhas ideias de game design para música, que era o que eu conseguia criar naquele momento, sabe? Uhum. Bom, todo mundo já sabe entre nós que os jogos são uma forma de arte, mas tem muito questionamento ainda se eles já chegaram no nível dos clássicos da literatura, da música, do cinema. E minha pergunta é, onde está o Cidadão Kane dos videogames? Não! Esse lance do Cidadão Kane sempre volta. É sempre Você lembra que tinha eu acho que era um Tumblr que fazia piada com isso, eu não me lembro exatamente. Mas eu não sei, é uma linguagem que ela está em constante desenvolvimento. A gente tem uma noção muito melhor dela atualmente do que a gente tinha 20 anos, 30 anos atrás. Então, claramente, eu acho que a gente consegue perceber que o potencial artístico e narrativo, enfim, a gente tem uma noção muito boa dos videogames agora. E eu não sei, eu não gosto dessa comparação com outras mídias, porque, eu não sei, tudo depende de contexto, né? Num contexto atual, a gente teve grandes jogos que eu acho que emocionaram pessoas e fizeram com que elas pensassem muito sobre... eu acho que arte é aquilo que faz com que você questione e reflita sobre a realidade. E a gente já tem jogos que fazem isso muito bem. Então, eu acho que a gente está chegando num ponto onde os games começam a ganhar essa autonomia artística, né? Eu acho que existe uma barreira, o pessoal mais tradicional, que costuma ver o videogame somente como diversão, tem uma dificuldade de entender isso, de aceitar isso, mas ao mesmo tempo ele está sendo explorado por artistas de verdade, ele está sendo abraçado por pessoas que querem que os videogames sejam mais do que diversão. Então, você tem esses dois lados e tudo bem, sabe? A gente consegue conviver bem com isso, eu espero. E é só uma questão que isso eu acho que só mostra o desenvolvimento dessa linguagem, né? O progresso que a gente teve enquanto indústria, enquanto mídia, arte. Agora, o Cidadão Kane dos videogames, eu não saberia dizer se eu considero algum... Eu não sei, jogos que realmente me marcaram muito e me fizeram mudar minha perspectiva sobre os videogames na última década. Eu pegaria... eu acho que Res é um dos meus jogos favoritos. Eu tenho uma tatuagem dele no braço, inclusive. Mas eu acho que foi um jogo que ele teve um impacto muito grande na indústria de videogames e, pelo menos para mim, pessoalmente, ele abriu muito eu acho que ele conseguiu abranger tanta coisa naquele jogo, questões estéticas, questões até filosóficas, enfim, que para mim ele foi um marco. Agora, jogos mais recentes, você tem Journey, você tem Gone Home,
jogos que exploram também de diferentes maneiras essa capacidade artística dos videogames, né, tanto de nos envolver emocionalmente, quanto de transmitir uma mensagem, contar uma história, e mostrar o poder da interatividade dos videogames com a narrativa, né. Então, enfim, eu acho que está acontecendo. Eu acho que a gente está num momento muito empolgante para se viver e consumir videogames, que com essa quantidade de jogos experimentais, jogos que estão levando essa linguagem para uma nova área, sabe? Que é esse lado mais artístico, experimental. Rick, pegando carona nessa pergunta, eu acho que é importante também refletir talvez sobre a crítica, né? A crítica, ela é uma das funções dela, né? Fornecer tipo um panorama histórico, também ajuda a refletir sobre a produção e o lugar daquela obra na sociedade, né? Traçando também paralelo com outras áreas do conhecimento. Por exemplo, no cinema, os críticos franceses ajudaram a fundar o movimento Nouvelle Vague e tal. Desse modo, tu acha que existe uma crítica de games realmente? E quais são os seus critérios na hora de analisar um jogo? É engraçado, né? Que no passado a gente tinha... o jornalismo de videogames, ele era sobre consumo, principalmente, né? A gente avaliava jogos meio que para o público que fosse consumi-lo. Então era uma perspectiva muito limitada, era muito sobre: será que esse jogo realmente vale as suas 40 horas ou os seus $60? Sim, me lembro que as revistas dividiam por quesitos também, né? Tipo, diversão, replay... Se lembra daquelas revistas antigas? Ele era avaliado como um produto de design, um produto de consumo. Isso. Não era muito diferente da avaliação de uma geladeira, por exemplo. Sim. Sei lá, avalia-se da mesma forma, né? A função, a estética. Então, não sei, eu acho que a gente está passando por um ponto em que isso está ficando para trás e a gente está olhando para os jogos de uma outra forma. Eu acho que algumas pessoas preferem avaliar esses jogos e fazer uma crítica a jogos com base na experiência pessoal, nas sensações e nas ideias e mensagens que o jogo conseguiu transmitir. Mas eu não sei exatamente qual que é o caminho ideal. Aí sabe que nem sempre eu penso nisso. Particularmente, eu vou mais para esse lado. Eu tento... Óbvio que eu acho que é importante dizer se o jogo funciona ou não, se o jogo é bonito ou não, mas isso às vezes é bem claro, então nunca é meu foco. Mas geralmente eu vou para esse lado do que me despertou, sabe? Se eu percebo uma correlação com alguma outra mídia que seja, ou alguma outra obra que eu já consumi, eu acho interessante fazer esse contraponto, mas eu acho que a gente não precisa necessariamente buscar referências em outras mídias, né? Os videogames, eles podem falar por si próprios, e eu acho que, não sei, por exemplo, no Gone Home, que é um jogo que eu considero muito, eu escrevi análise dele no ano passado, ele é focado em narrativa, é um jogo só sobre narrativa. Mas você consegue fazer uma crítica em que você não precisa abordar a narrativa necessariamente. Você consegue escrever sobre esse jogo, sobre o impacto que ele pode ter no mundo, ou como ele aborda certos temas, como ele aborda a sociedade contemporânea. Então, quando você abraça o mundo no qual os jogos estão inseridos, você consegue fazer uma crítica muito mais relevante, eu acho, né? Se você pega, por exemplo, um Battlefield novo, aquele Hardline, ele é um jogo sobre aquela típica ideia de polícia e ladrão, né? Você pode fazer um paralelo com a realidade, você pode falar sobre como o jogo promove ou não a militarização, a ideia de desmilitarização da polícia. Então, você consegue traçar pontos interessantes.
válidos para a sociedade, fazendo essa crítica, e eu acho que tornando a sua crítica, o seu texto sobre aquele jogo mais interessante, né? Eu acho que tem vários caminhos para se fazer isso, mas eu acho que reconhecer que o jogo faz parte do nosso mundo e perceber que a gente não existe dentro de uma redoma, que não é mais o clube do Bolinha, o clube dos garotos, né, que sempre foi muito essa indústria de videogames. Eu acho que isso é importante e acaba sendo interessante de se abordar na crítica de jogos. Legal. É que eu sou jornalista, né? Então me interessa bastante tipo, a cobertura, assim, né? Sobre games. Uhum. Eu queria saber a tua opinião também sobre se tu acha que a cobertura sobre games, como tu acha que ela é feita na imprensa de modo geral, assim, né? Não nos sites mais de nicho mesmo, né? Tu acha que o que falta para expandir, assim, a cobertura de jogos, digamos? Eu sei que a Folha tem, né? O Estadão também tem um espaço e tal. Mas realmente a gente não vê muito, né, na grande mídia, assim, a cobertura. E quando aparece, eu sou sempre com um videogame violento e tal, nesse sentido. Existe esse estigma, né? Na grande mídia, aí que tá, eu não sei nem se eu espero ver da grande mídia uma boa cobertura de games. Porque, geralmente, quando a gente vê, por exemplo, na TV, um programa mais mainstream, né? Sobre games, ele tende a repetir os velhos clichês que a gente está acostumado, que é essa coisa de tratar o público como o gamer, né? Esse jogador tradicional que consome jogos de ação e violentos e ao mesmo tempo, em outras ocasiões você vê, né, casos relacionando, sei lá, o Realengo foi aquele caso horrível, né, daquele massacre com jogos, que também é super clichê. Então a TV especificamente, ela é muito clichê para quando trata de videogames, por isso que eu nem espero muita coisa da TV nesse sentido. Agora, jornais e internet, bem, geralmente as pessoas que escrevem sobre videogames para jornais, né, na Folha, no Estadão, são pessoas que sabem do que estão falando, então às vezes tem uma cobertura interessante, mas é muito limitado, né? O jornal em si, ele não quer dar tanto espaço, assim. Sim. Então eu acho que a melhor cobertura que a gente tem mesmo são dos sites da internet, os sites especializados, né? Eu acho que sempre foi assim. E agora você tem essa diferença, né? Alguns sites continuam sendo mais tradicionais, naquele velho esquema, aquela velha estrutura de reviews, previews, notícias, sim. Sabe, que é basicamente uma cópia engessada do formato de jornalismo de games norte-americano, ou pelo menos do formato antigo, né? Então a gente está atrasado até nesse sentido. E felizmente alguns sites já estão trazendo essa visão mais contemporânea do jornalismo de jogos, né? Aqueles mesmos que eu comentei recentemente, agora o Kotaku, eu gosto do que eles fazem. Aqui no Brasil também, né? O Bruno Isidro, que tem trabalhado bastante com eles, eu acho que ele é muito competente. O Games Foda, que tem essa visão mais despojada, mais descontraída e sabe, às vezes consegue fazer uma crítica relevante a partir do humor, sabe? Isso eu acho muito legal. O videogame, ele não precisa ser sisudo, não precisa ser sério. Sisudo, né? Ser fechado. Sim. Eu acho que a gente, de certa forma, sempre se espelha nos sites norte-americanos, ou ingleses, ou enfim, sites estrangeiros, porque a indústria, ela existe principalmente por lá, né? A nossa indústria aqui, ela é pequena, e eu acho que o cerne dessa indústria mesmo está lá fora. Então, esses sites acabam trazendo o principal e a gente acaba se espelhando nisso, né? Mas é legal perceber que estão reconhecendo a produção brasileira e que isso está sendo pauta em muitos sites. Isso eu acho muito bacana. Quer dizer que a gente está ganhando uma autonomia no jornalismo de games e uma identidade também, né? A gente tá conseguindo trabalhar de forma independente, sem precisar se espelhar e sem precisar buscar nos sites gringos essa fonte, né? Então, acho que a gente está vivendo um momento interessante do jornalismo de games aqui no Brasil. Sim, e não, só para citar,
Tu falou em sites gringos, né? No meu TCC eu fiz sobre a cobertura de videogames do NewYorkTimes.com, que lá eles... Qual? Desculpa. Eu fiz sobre a cobertura de games do New York Times, Ah, sim. que lá eles inseriram dentro de artes, né, em vez de tecnologia e tal, que a gente vê normalmente. Daí tem esse outro viés também. O Guardian também fazia isso, né? Falando de sites grandes, assim, não especializados mesmo. E é legal, assim. É interessante, porque você consegue colocá-lo dentro de arte, mas ao mesmo tempo você não vai conseguir abordar tudo que é de videogame, porque eu não sei se Sim. a gente pode olhar com essa visão artística tudo que é feito no videogame, né? Não, com certeza, acho que não. Mudando um pouco de assunto agora, o termo gamer tem sido criticado recentemente. Surgiu o Gamergate também. O nome aqui do programa até é um trocadilho com gamers, mas foi o Rafael que inventou, não tem nada a ver com isso, como diria o candidato Eduardo Jorge. É mais pelo barrismo. O que tu acha do termo gamer e dessa discussão atual que está tendo? Eu acho interessante, acho válida, mas ao mesmo tempo eu morro de preguiça de tudo isso. Também. Sendo bem sincero. Eu acho que é interessante, eu li alguns textos bacanas de algumas pessoas que eu admiro muito. A Leigh Alexander, ela escreveu um texto no Gama Sutra que talvez tenha contribuído para essa explosão, que ela fala sobre como esse termo deveria deixar de existir e como o fato... Ela começa a ir para esse lado mais de atitude, de tomar um caminho, uma direção. Quando você tem um site, por exemplo, e você aborda algum assunto meio polarizante e você vê que a parte de comentários e a reação do público é muito negativa e você não faz nada, você meio que parece que tá contribuindo para esse lado esquisito dessa comunidade, que a gente sabe que existe um lado de ódio, né, de promover valores muito machistas, que é muito comum num meio onde é tão meio dominado pelo público masculino, né? E eu acho que isso é só uma questão de desequilíbrio mesmo. Quando a gente tem um meio mais equilibrado, onde você tem uma produção que atinge bem, de forma interessante, tanto o público masculino quanto o público feminino, você já cria um ambiente mais saudável, né? E talvez a gente esteja caminhando para esse equilíbrio, e justamente por conta disso, dessas mudanças, dessas novas tendências, a gente tem esse conflito muito grande, esse meio de desentendimento, né? Eu acho que isso, na verdade, acontece também na sociedade, né? Você vê, por exemplo, movimentos LGBT tentando conquistar um espaço que lhe faltava na sociedade, e você tem pessoas tentando impedir que isso aconteça, né? Sim. Então a gente está caminhando para o equilíbrio e existem reações a isso, né? Então é ação e consequência. Eu acho que acontece isso no meio de videogames. E, bem, por mais terrível que tenham sido as últimas semanas, né? Questões... sabe, a invasão de privacidade absurda no caso da Zoe Quinn, as campanhas de difamação a ela, a Anita Sarkeesian, eu acho que em algum momento isso vai deixar de acontecer, e elas estão sendo, eu acho que tem esse papel importante de estarem promovendo ideias positivas, muito positivas, sabe? Então, sei lá, eu acho que a própria indústria de videogames reconhece isso, né? Senão a Anita Sarkeesian não teria recebido o prêmio na GDC desse ano, né? De aquele Ambassador Award, que é justamente esse, um reconhecimento um reconhecimento da indústria pela discussão, pelo trabalho positivo que tem sido feito, né? Eu acho que o Gamergate tem tudo a ver com isso. Me parece muito um clash entre a visão antiga dos videogames e essa visão mais nova dos videogames, né? Eu acho que não sei, quando a gente chegar nesse ponto de equilíbrio, tudo isso vai ser passado. Mas não sei, até lá existe muito a ser discutido, muito a ser debatido e criticado, né? Acho que esse texto que eu mencionei da Leigh Alexander, eu não lembro exatamente o nome, ele é importante
por isso, pela crítica, por esse levantamento de debates e diálogos. Mas, enfim, eu acho que sempre vai existir o pessoal mais entusiasta, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode fazer com que essa palavra, gamer, ela se torne uma barreira para outras pessoas, para que outras pessoas possam compartilhar da mesma paixão e admirar os jogos assim como a gente admira, né? Eu acho que a gente precisa caminhar para um lado menos segregacionista, eu diria. Eu acho que essa palavra ela é muito segregacionista, então por isso que eu concordo com a Leigh Alexander e com esse pessoal que defende essa abertura maior que é a comunidade, esse meio de videogames. Sim, tu mencionou a maior diversidade do público. E o que tu acha, então, do termo gamer no sentido de gay gamer, aquele que é G-A-Y-M-E-R? Sei. Eu já utilizei esse termo muitas vezes, inclusive. Eu acho que ele existe mais dentro de um contexto de uma pequena comunidade que existe no meio de videogames. É engraçado, porque me parece que algumas pessoas conseguiram encontrar dentro dos videogames um porto seguro, sabe? Principalmente esse o público gay que talvez tivesse alguma dificuldade de socializar com certas pessoas no mundo, ou, enfim, tipo, ter um reconhecimento, uma validação na sociedade, conseguiram, dentro dos videogames, dentro da comunidade dos videogames, formar esses pequenos nichos, essas pequenas comunidades, né? E eu acho que o público gay acabou encontrando talvez um porto seguro nos videogames por conta disso, né? Eu acho que principalmente online, né? As pessoas são muito conectadas online nesse meio de videogames. A internet acaba sendo muito utilizada pelas pessoas e para formar comunidades, para falar de videogames. Então, eu acho que é um desses pequenos nichos que existe na comunidade de games, né? Mas eu não sei se eu não acho que seja ruim, exatamente. Eu acho legal, na verdade, mas eu não sei, essa questão de identidade, né? Eu acho que nem todo mundo vai querer participar de um grupo gay sobre videogames, então eu acho que dentro da identidade desse grupo, dentro da proposta deles, eu acho que é totalmente válido, porque não? Eu acho que não é prejudicial a ninguém. Até porque se você pega aquela convenção como chama? GamerX, que inclusive está em financiamento coletivo, a terceira edição, né, que é uma convenção de games focada no público gay. Eles se auto-intitulam gamers, né, mas você vê que é focado no público gay, traz esses temas, traz os questionamentos que normalmente surgem dentro da comunidade gay ou gamer, mas ao mesmo tempo não é fechado a outros públicos, né? Eu acho válido justamente porque a gente precisa de alguém, precisa de órgãos que abraçam essas comunidades para que elas se sintam parte integrante do todo, né? Então, tudo bem, eu acho ok, eu acho importante, inclusive. Rick, a gente quer agradecer a tua entrevista e obrigado por arranjar um tempo para nós. Está chegando ao fim do programa. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Obrigado. Não sei se eu falo demais. Foi ótimo. Se faltaram perguntas. Foi muito legal te ter aqui, valeu. Obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Até. Então é isso, está chegando ao fim do programa aqui. Estouramos um pouco, né? Mas o assunto era interessante. Espero que vocês tenham gostado. Então curte nossa página lá no Facebook, né? facebook.com/programagamers e mandem sugestões de música, de pauta para nós. Obrigado pela companhia, até semana que vem. Tchau, tchau. Misefio. Mínima.fm. Som você que sabe.